Olá, meus amigos, meus irmãos. Bem, Tenente Santucci falando. Vamos conversar um pouquinho sobre os acontecimentos que temos vivido nos últimos tempos. Aqui eu tenho um exemplar de A Verdade Sufocada. Conservador, pessoa de direita que não leu este livro, leia. Não é um livro muito robusto, mas é um livro muito interessante, né, do comandante do Doikod, do Segundo Exército, de 29 de 9 de 70 a 23 de 1 de 74. Então, nesse livro ele relata todos os acontecimentos daquele período e um pouco também do pré-64. É interessante para que a gente tenha uma visão mais ampla de como o comunismo ele vem lutando para entrar no Brasil. Não é de hoje. São anos e anos que o comunismo ele vem lutando para ser definitivamente instaurado no Brasil. E nesse contexto nós precisamos lembrar um pouco da história do Brasil. Muitos de nós não têm uma base real sobre a história do Brasil, sobre o que realmente aconteceu no Brasil nos seus períodos históricos. Eu não vou pontuar as datas, mas vou citar algumas situações que hoje nós ouvimos muito falar: o brasileiro é acomodado, o brasileiro é tranquilo, as coisas no Brasil não fluem. E isso é um erro. Quando nós estudamos o ensino primário e secundário, foi colocado isso para nós, essa história para nós não foi. Foi colocado que os militares eram malvadões, que maltrataram pessoas, que mataram pessoas, que torturaram, perseguiram. E essa não é a realidade. A realidade histórica é totalmente diferente. Se olharmos ao redor do mundo, a história do mundo e os avanços comunistas no mundo, e gera a pergunta: qual país o comunismo deu certo? Nenhum. O comunismo só leva fome, desgraça, sofrimento e morte. Mas, no contexto da nossa história no Brasil, nós tivemos 6 constituições. Nós passamos por 9 sistemas monetários distintos. O Congresso ele foi fechado por 6 vezes. Nós tivemos 5 golpes de Estado e uma intervenção militar constitucional. Para não colocar tudo no mesmo balaio. Então nós tivemos 5 golpes de Estado no Brasil, o primeiro sendo ele a proclamação da República. Esse foi o primeiro golpe de Estado que nós tivemos, e a partir daí a nossa sociedade entrou em degradação. Se nós tivéssemos continuado no sistema monarca, provavelmente a nossa estrutura, o nosso país seria totalmente diferente. Nós éramos um país muito respeitado e quando nos tornamos república, virou um caos. Ainda levando em consideração que o primeiro presidente da República, o proclamador, ele renunciou ao seu primeiro mandato e teve depressão. Depois disso, provavelmente pesou a situação do golpe que ele tinha dado
no seu amigo. Ele era amigo pessoal do imperador. Nós tivemos, depois, em 64, uma intervenção militar constitucional, onde o presidente militar que assumiu, ele foi eleito pelo Congresso. Então, existe um lapso temporal entre 31 de março e 2 de abril de 64, que foi quando o presidente tomou posse. Então, não houve um golpe e os militares tomaram posse. Não houve uma vagância do cargo ainda no período. Depois, já na nossa história mais recente, no ano de 2005, nós tivemos um plebiscito ignorado. O povo foi às urnas, o povo respondeu ao plebiscito e esse plebiscito foi ignorado. As pessoas disseram que queriam continuar armadas, que queriam continuar comprando armamentos e não foi aceito. Fizeram milhões de campanhas com artistas famosos, sou da paz, se você anda armado não te quero mais, você sendo praticamente obrigado a entregar sua arma, aquela arma velha do seu bisavô, passou para o avô, teve que ser entregue, recebeu aí 150, 200 reais pelo armamento. Tivemos 13 presidentes que não concluíram o mandato, não tiveram seus mandatos concluídos. Tivemos 31 presidentes da República não eleitos diretamente pelo povo. Então, nós tivemos aí situações bem complexas em relação aos presidentes da República. E nós tivemos 35 revoltas ou guerrilhas. Então, quando alguém vira e faz o comentário de que não, o brasileiro é acomodado, não, o Brasil é um país pacífico, não, nós vivemos uma estabilidade já há muitos anos. Que estabilidade? Se desde o final do Império nós entramos num caos. O Império terminou e virou uma bagunça. A República é marcada por bagunça. 35 revoltas e guerrilhas. Então o Brasil ele é marcado sim por constantes conflitos, por constantes batalhas, por constantes guerras do povo e de líderes se levantando em defesa das liberdades, se levantando em defesa do povo. Uma das intervenções que nós tivemos no Brasil, um dos períodos negros, dos golpes de Estado que nós sofremos, foi de um homem que é pintado como o maior democrata da história do Brasil. Ele foi um grande ditador. Ele era fascista, era um homem fascista. E essa é a nossa realidade. O problema é que falta leitura para o povo, muitas vezes. Falta pesquisa. Hoje as pessoas estão tudo ao toque do dedo e leem o enunciado de uma matéria, não leem a matéria como um todo, e isso tem causado muita instabilidade de informações. E aí entra no ponto que eu quero ressaltar, que é a guerra de narrativas. Infelizmente, a própria direita, o próprio movimento conservador vem criando conflitos de narrativas. Nós estamos tendo graves problemas com informações. Um posto, a Brasília já está enchendo, olha a quantidade de pessoas que já temos em Brasília, as manifestações vão ser gigantes. Notícia real. Eram indígenas acampando porque o STF estava fazendo uma votação sobre demarcação de terra indígena. Então, falta muitas vezes a pesquisa sobre o que está sendo postado. Também um vídeo que começou a rolar na internet, bandeiras vermelhas estão sendo colocadas na esplanada dos ministérios.
né? Estão colocando faixas vermelhas nas bandeiras do Brasil. Olha o absurdo, aí o cara passando de carro, fazendo a filmagem. E o que era, na realidade, um encontro entre nações. Aí num poste tinha as cores do Brasil, no outro as cores, se eu não me equivoco, da Guiné-Bissau. Então são desinformações. E no âmbito de combate, a desinformação ela é uma arma muito importante. A desinformação ela é usada como instrumento de dissuasão do inimigo. Então, quando a desinformação começa a perpetuar o âmbito dos nossos companheiros, isso se torna algo muito complexo, muito complicado. Eu acho que estou tendo um problema de iluminação, né? Porque às vezes o meu rosto ele some na imagem. Mas vamos continuar. Ainda não tenho o preparo suficiente para fazer algumas montagens, eu não tenho os programas, eu não mexo nisso. Eu queria até acrescentar alguns vídeos aqui, mas nós ainda não temos pessoas, né, dentro do grupo que tenham capacidade e tempo hábil para realizar essas atividades. Então, talvez aí ao longo do tempo eu me ajuste para aprender a fazer isso. Quando vier um vídeo, a gente terá um vídeo aí de melhor qualidade. Então, voltando à situação da desinformação. Temos aí muitas coisas que são postadas, pequenas notícias, coloca a foto de um general, coloca um áudio de outra pessoa, coloca a foto de um general, coloca uma outra pessoa falando, né, aí pessoas meio parecidas, igual tem um vídeo de um vereador do Paraná e com a foto do general Lessa em cima, e na realidade aquele homem não era o general Lessa, aquele homem é o vereador Cavalcante do Paraná. Os dois têm realmente uma semelhança, mas não é o real. Postam áudios dizendo que é do general Braga Neto, outros áudios dizendo que é do general Mourão. Quando algum militar for se posicionar, ele vai fazer assim, ele vai colocar a cara dele, ele vai gravar o vídeo e ele vai falar quem é ele. Fora isso, é fake, é notícia falsa. Porque o general fulano mandou um áudio para o general Beltrano. Às vezes pegam vozes parecidas. Há 2 anos atrás tivemos um aí que foi atribuído à deputada estadual, a doutora Janaína Pascoal. Uma voz muito parecida, mas não era ela. Não era ela. Outro, né, atribuído ao padre Marcelo Rossi, que também não era ele. Então, qual a necessidade da criação dessas falsas notícias? Desestabilizar o movimento. E acredito que muitas dessas desinformações não vêm de pessoas do movimento, são de pessoas infiltradas. Pessoas que estão infiltradas, disseminando notícias falsas, para que aí as pessoas, naquele calor, naquele desejo de fazer o bem, naquele desejo de passar informação, comecem a compartilhar. Isso viraliza. E isso vira algo viral. E aí nós entramos na situação de guerra de informações e narrativas. Porque no meu grupo mesmo, no Levante Conservador, eu preciso ali ficar verificando informações. Muitas vezes eu pego um pedaço do meu dia para verificar informações que foram postadas. Aí eu tenho que entrar, pesquisar na internet, fazer algumas buscas para ver se aquelas informações realmente são reais. Outras eu ouço logo de cara, convivi com os generais, tive contato com alguns deles, então eu conheço a voz, eu sei o timbre, eu sei a entonação, então ouvir eu já sei que é falso. Mas nós precisamos cuidar com o tipo de informação que a gente repassa, porque isso
pode gerar problemas para o movimento conservador como um todo. E isso eu falo em amplo espectro. Eu falo de todos os conservadores. Hoje nós temos aí uma direita raivosa, que está contra a direita liberal, que está contra a direita conservadora, que está contra a direita de cima, que está contra a direita de baixo. Não é momento para isso. Nós ouvimos aí centenas de vezes que a esquerda fazem acordo até com o diabo para serem eleitos, para se manterem no poder. E nós ficamos nos degladiando entre nós mesmos. Ficamos brigando entre nós mesmos. É o canal A brigando com o canal B, brigando com o canal C. E isso vai nos trazer o quê? Nada. Nós temos um movimento de grande relevância e grande importância que vem sendo, vem trazendo uma relevância muito grande. E na vanguarda desse projeto vem o deputado, Sua Alteza Real, Príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é a libertadora, que é a nova Constituição. Nós precisamos de uma nova Constituição, nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma do judiciário. Seria lindo e seria maravilhoso que isso fosse para o Congresso e fosse aprovado. Mas talvez isso não aconteça, porque nós estamos vivendo momentos de ruptura. Nós estamos numa situação caótica. Fala muito de se esticar a corda. Não sei se essa corda já não arrebentou. Eu, particularmente, não sei. E também não sei que corda é essa que aguenta ser esticada da forma que está sendo. Então, com a quantidade de informações que nós temos, nós chegamos à conclusão e vemos que o Brasil nunca foi um país realmente tranquilo. Não é agora que nós estamos tendo esticamento de corda, situação de ruptura ou de distúrbio civil. Nós sempre vivemos com isso. Nós vivemos em um país que as pessoas sempre foram manipuladas pela classe política através dos seus próprios interesses. Esse sistema de eleição proporcional, isso é um absurdo. Dos 513 deputados, nós temos no máximo 50 ali que foram eleitos verdadeiramente. O resto foi arrastado. Não existe representatividade, existe desejos interiores. Então nós temos uma elite política, uma elite judiciária corrupta, doutrinada, e que faz o que ela quer com o povo. Coloca o povo para cá, coloca o povo para lá, vai para cima, vai para baixo. E nós não podemos abrir mão das nossas liberdades. Esse é o grande ponto. A liberdade é um direito fundamental. Então, quando vem um prefeito, como aqui em São Paulo, que, não, eu vou exigir passaporte de vacina para as pessoas entrarem nos restaurantes. Tá, na hora que eu for entrar no restaurante, eu vou ter ali à minha disposição o prontuário médico de todos os funcionários, eu vou ter o exame de anti-infeccioso daquelas pessoas, se nenhum deles tem uma doença infecciosa. Não é da minha conta. Como não é da conta do estabelecimento se eu tomei vacina ou não. Se eu estou vacinado ou não. Isso é direito individual de cada um. E ninguém deve ser obrigado a colocar uma substância no seu corpo que não queira. Eu não tomei vacina. Não pretendo me vacinar. Sou eu. É uma opção minha. Eu acredito que o meu sistema imunológico foi desenvolvido e é algo complexo que me defende de patógenos externos. Eu tenho plena convicção nisso. Então não preciso inocular uma vacina porque o meu sistema imunológico me protege de alguma coisa. Nós estamos aí com 1 ano e meio de crise sanitária.
Eu não tive nada, eu não fiquei resfriado, eu não fiquei gripado, eu não tive a peste chinesa. Então, nós precisamos nos equalizar. Já entrando nessa situação de pandemia, de crise sanitária, os índices de óbitos de agora até setembro vão aumentar. Vão jogar os índices lá em cima. Vão falar que a mortalidade aumentou. Para quê? Para tirar a expressividade do 7 de setembro. Querem acabar com o 7 de setembro. Querem acabar com as manifestações do 7 de setembro. Então, dentro desse contexto, né, de pandemia, né, o pico era em março do ano passado, depois o pico passou para abril, o pico passou para junho, para maio, para junho. E o pico continua sendo passado para depois, e para depois, e para depois. Aí as pessoas, né, falam, nossa, morreram 500 e tantas mil pessoas. Procure o portal da transparência, avaliem a quantidade de óbitos que tiveram em comparação com anos anteriores, de câncer, de problemas cardíacos. Houve uma diminuição muito grande. Então, muitas pessoas morreram com a doença, mas elas tinham outra comorbidade que já vinha sendo tratada. Não foi o vírus terrível, senão nós estávamos tendo diminuição populacional. Isso não está acontecendo. A gente às vezes precisa colocar o pé no chão, dar um tapinha na cara e acordar, para que a gente tenha realmente noção do que está acontecendo e não se deixe ser manipulado por órgãos de imprensa. E a título de conhecimentos que quiserem, procurem o IPCC. Essa sigla é um órgão da ONU responsável por regulamentação de mídias internacionais com o propósito de sensibilizar pessoas para que lideranças globais possam tomar decisões antipopulares. Para que a ONU tem um órgão desse? Fica a reflexão. Avaliem, pensem, estudem. Então, quando começarem a falar que a mortalidade aumentou porque a cepa delta é altamente contagiosa e praticamente irrisória em questão de letalidade. Então, os vacinados, se a vacina funciona, bora pra rua. Bora manifestar. Nós temos hoje um conluio dos desgovernadores de estado, junto com prefeitos, junto com o Congresso, junto com o STF, junto com mídia, que estão lutando pela destruição do presidente da República. Essas pessoas não têm um projeto de Brasil. Eles não estão preocupados com o Brasil. Eles estão preocupados com o eu. O quanto eu vou ganhar. O quanto isso me rende. Quanto esse negócio gera para mim. Comprando respiradores em vinícolas, comprando respiradores em empresas fantasmas, respiradores que nunca chegaram. O governo federal mandou recursos. O Bolsonaro não fez o enfrentamento correto da pandemia. Fez. Ele colocou o dinheiro que precisava, mandou os recursos para os estados e municípios, fez o que foi limitado a ele fazer. O STF disse que o combate, o enfrentamento seria de governadores e prefeitos, porque estão na realidade do problema. O presidente está em Brasília e não está vendo tudo. Então quem vai cuidar são os governadores e prefeitos. Então não adianta jogarem a responsabilidade para o presidente. Vacina, CPI, do circo, da palhaçada. Bolsonaro não comprou vacina. Eu queria que ele tivesse comprado vacina onde? Como? As vacinas foram compradas na hora que as vacinas tinham a oportunidade de serem compradas. Quando as vacinas chegaram, elas foram compradas.
Antes disso, não tinha como comprar vacina, se não tem vacina. Eu quero comprar um carro, mas eu não tenho alguém para me vender o carro. Eu quero um carro vermelho, com bolinhas amarelas e rodas prateadas. Mas não tem esse carro. Eu vou comprar? Não vou, não consigo, não tem como comprar. E aí querem acusar ele de não ter comprado, depois de ter participado de um ato de corrupção que não houve compra. São absurdos. E agora estão correndo para terminar a CPI, porque o relatório está pronto desde o início. O Canalheiros está com o relatório pronto desde o início. E que CPI, né? Um presidente pedófilo, que desvia dinheiro da saúde, um relator que coleciona processos no STF, e a CPI não chegou aonde? Nos estados e municípios. Ficou circundando, virou CPI da Copa, CPI da vacina, CPI da Pfizer, CPI de tudo contra o Bolsonaro. Mas investigar os governadores não foi feito. Investigar os respiradores que foram comprados aqui para São Paulo da China e não chegaram, não foi feito. O consórcio Nordeste não foi feito. Então, isso não houve investigação. A situação é desgastar o presidente Bolsonaro. E agora querem fazer visitas às famílias que perderam seus entes queridos. Politicagem, palco em cima de corpos para as eleições de 2022. E aí nós entramos numa situação de ruptura, não é a Constituição aqui, mas aqui é um vadimécum jurídico, e aqui nós temos, logo no início dela, a Constituição Federal. E nós estamos tendo rupturas e mais rupturas da Constituição. A Constituição vem sendo rasgada há muito tempo. Quando o próprio Renan Calheiros, que foi quando era presidente do Senado, e ele rasgou a Constituição, ali já foi deixado bem claro o que é a Constituição para essas pessoas. Né? Mas ele rasgou por uma ordem incabível do STF. Então, nós temos vários artigos aqui que nos dão uma série de liberdades e que não estão sendo respeitadas. E uma delas é a liberdade de opinião, é a liberdade de fala. E quando a gente entra nesse contexto, nós vamos usar o exemplo de um deputado, Daniel Silveira, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que foi preso já há quase um ano, tendo imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é para palavras, votos e opiniões. Para que um parlamentar não fale e seja preso. E foi preso. Nós temos aí o presidente do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, preso por crime de opinião. Ameaças contra um cantor, que foi um grande deputado, ajudou muito o Hospital do Câncer, em Barretos. Tem uma ala que tem o nome dele, inclusive. Por ações antidemocráticas. O que é uma ação antidemocrática? Os atos terroristas que aconteciam em Brasília, nos governos do Lula e da Dilma, nunca foram tidos como ações antidemocráticas. E lá estava MST, MTST, MST. Eu mesmo, quando servi em Brasília, tive problemas com essa raça. Tive problemas com eles. Me machuquei por conta deles. E nada aconteceu. Estava tudo certo. Hoje você fala é antidemocrático. Então aí temos
diversas prisões e desmandos, inquéritos criados pelo STF. Isso é contra a Constituição. Então, para a gente caminhar para o final do vídeo, para ele não ficar muito longo, as manifestações do 7 de setembro precisam ser ações realmente de grande incursão. Nós temos 220 milhões de pessoas no Brasil, de habitantes no Brasil. Se nós temos 2 milhões de pessoas em uma manifestação, não existe expressividade nenhuma. Não é expressivo. Nós precisamos mostrar para o Brasil e para o mundo o tamanho das nossas manifestações e o que realmente nós queremos. Nós queremos ordem no nosso país. Nós queremos que a Suprema Corte do Judiciário, que isso sirva de entendimento, porque muita gente também não entende o contexto da Suprema Corte. Nós temos o Executivo, nós temos o Legislativo e o Judiciário, nós temos o STF, que é a Suprema Corte do Judiciário. Ela não é a Suprema dos poderes constitucionais, ela é a Suprema do Judiciário. Então, cada cabeça ali se tornou uma Constituição. Hoje, dos 9 que estão ali, nós não podemos confiar neles. O Marcos Nunes a gente não fala nada porque entrou agora. Mas os outros 9 nós já conhecemos. E, infelizmente, não nos passam credibilidade. Nenhum deles passam credibilidade. E isso é triste. E é necessário uma reforma do Judiciário. Uma renovação do Judiciário. Para que mude esse sistema. Para que não entrem os iluminados ali em cima, os intocáveis, que nada pode acontecer com eles. E dentro do contexto da manifestação, também temos que compreender que não é micareta fora de época. Eu vejo nas manifestações muita gente ali rebolando, dançando, cantando e balançando a bandeirinha do Brasil. Não é isso. Nós precisamos estar bem posicionados. O Zé Dirceu falou no final das eleições passadas: nós não ganhamos a eleição, mas vamos tomar o poder. Depois nós ouvimos o ministro dizendo: a eleição não se ganha, se toma. Disse que era brincadeira. Então, nós termos 2 milhões de pessoas na rua é pouco. É pouco. Aí falar, não, tem 1 milhão de pessoas na Paulista. 1 milhão de pessoas na Paulista é muita gente. A Paulista vai encher praticamente toda. E às vezes nós temos ali 3 quarteirões fechados e as pessoas falando que tem 1 milhão de pessoas. Não tem. Quando tem muito, tendo uma visão conservadora de números, tem 400 mil. Então nós precisamos realmente levantar dos nossos sofás, deixar o churrasco, deixar a visita da sogra, deixar a viagem do feriado prolongado, que é um feriado prolongado. 7 de setembro é numa terça. O que muita gente vai querer fazer? Viajar na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, volta às atividades. E a manifestação ela não deve ser só o 7 de setembro. Nós precisamos nos mobilizar para mais. Para mais. Porque nós precisamos realmente mostrar o porquê e o para que nós estamos ali. Perder 1 ou 2 dias das nossas vidas é uma coisa. Agora, perder as nossas vidas indefinitivamente é outra totalmente diferente. Porque eu vivi na Argentina, eu tenho amigos argentinos, eu vi a transição de um governo peronista para um governo de centro-direita, voltei para o Brasil e hoje eu vejo os meus amigos na Argentina sofrendo. A Argentina não tem uma força armada que tenha condições de proteger o povo. E os peronistas estão massacrando
o povo argentino. Estão sufocando o povo argentino. Em pouquíssimo tempo, a Argentina se tornará uma Venezuela. E não é o que eu quero para o meu país. Não é o que eu quero para o Brasil. E hoje, no Dia do Soldado, dia 25 de agosto, eu quero conclamar todos soldados do Brasil a que estejam realmente imbuídos e engajados em lutar, em defender a Constituição que nós temos. Não é perfeita. A Constituição de 88 não é perfeita. Não é a melhor Constituição que nós temos, mas é a Constituição que nós temos. Até que a libertadora seja aprovada, a nova Constituição, como eu já disse, encabeçada pelo príncipe real Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal, que o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, tenha condições de continuar colocando o Brasil nos trilhos. Porque, se vocês observarem, a única coisa que a esquerda não barra que o Bolsonaro faça são obras. Porque a história é contada por quem vence. Então, depois, no futuro, eles pegam todas as obras do governo Bolsonaro e falam que são deles. Foram eles que fizeram. Reinauguram obras. Como eu estive presente por 3 vezes na inauguração de trechos do Rio São Francisco, inauguração de trechos de obras do Rio São Francisco, com o presidente Lula. Então, inaugurando coisas inacabadas, coisas que não estavam sendo feitas, né, com o ex-presidiário. Depois a Dilma fez isso por algumas vezes. Então eles sabem como mentir, como manipular as pessoas. A esquerda tem muita experiência em manipulação. A esquerda tem muita experiência na luta armada e na luta de desinformação dissuasão. Não é de hoje. A esquerda é articulada há muitos e muitos anos. E a direita é desorganizada. Então, por esse motivo, nós precisamos estar unidos e organizados. E o 7 de setembro, irmos com força para as ruas. Os que estarão em São Paulo manifestando pacificamente, pedindo claramente o que querem. É autorização para que o presidente da República possa agir de forma constitucional, com apoio do povo, para defender a democracia do Brasil. Porque a esquerda gosta muito de falar democracia, 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 e não são nada democratas. Todos os atos que nós estamos vendo dentro da crise sanitária foram provocados por pessoas que falam de democracia. E não existe democracia para essas pessoas. Eles não prezam pela democracia nem pela liberdade individual. Então nós precisamos lutar com a voz, com apoio ao presidente da República, para que ele possa tomar as ações necessárias. Não é momento de, eu não gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. O que você prefere? O Bolsonaro ou o comunismo? Porque se o Bolsonaro sair, seja morto, seja perdendo a próxima eleição, nós estamos acabados. Quem tem condições de sair do Brasil, sai. Quem não tem condições, acabou. O argentino foge para o Brasil. O boliviano foge para o Brasil. O venezuelano foge para o Brasil. E o brasileiro foge para onde? Vamos torar o oceano no peito, nadando, para chegar na Europa? Nós temos ascendência europeia, a gente consegue exílio. Será? Eu tenho cidadania. Quantos têm? E as burocracias hoje?
Hoje se leva 10 anos para tirar a cidadania italiana. Se leva uma média de 14 anos para tirar a cidadania portuguesa. Nós temos tempo para isso? Ou realmente nós precisamos ir à luta? Seja a luta de ideias, com palavras, manifestando apoio, mostrando que o Supremo é o povo e mostrando que nós apoiamos os atos do Presidente da República baseados na Constituição Federal. Que é isso que nós precisamos mostrar. E aí eu leio aqui rapidamente para vocês o artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses, a lei e a ordem. Essa é a situação que nós precisamos hoje. A garantia das instituições democráticas. A garantia dos poderes constitucionais. A garantia da lei e da ordem. Porque da forma que nós estamos indo, nós estamos perdendo a lei e a ordem. Nós precisamos realmente que as coisas sejam ajustadas. Que seja colocado um tribunal para prender os bandidos da nação. Nós vimos aí agora, o Gedel está livre, está tranquilo, não tem problema para ele. Né? O Molúsculo de 9 dedos, que rouba mais do que tem 10, o processo dele do sítio de Atibaia já foi. Vai entrar em prescrição. Então, ser criminoso no Brasil compensa. Ser bandido no Brasil compensa. Agora, por que esses esquerdopatas não socializam o que tem? Não, eles tiram de nós, dos trabalhadores, dos contribuintes, dos pagadores de impostos. É o nosso dinheiro que é tirado, é o nosso dinheiro que é usurpado, para que eles deem esmola para as pessoas mais pobres, para formar o seu curral eleitoral com o nosso dinheiro. E aí, pegam as nossas estatais, roubam as nossas estatais, destroem as nossas estatais, fazem acordos com empresas, e aí tem mensalão, mensalinho e o diabo de asa, para que eles fiquem cada vez mais ricos. E nós, cada vez mais pobres. O comunista gosta tanto de pobre que ele multiplica os pobres. Então, com todas essas considerações, mais de 40 minutos de vídeo, eu peço para que todos estejam realmente engajados, estejam realmente imbuídos na luta do 7 de setembro. Os que estiverem em São Paulo, manifestações pacíficas, autorizando o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a pedir o artigo 142 da Constituição. Os que estiverem em Brasília, junto com o pessoal do agronegócio, junto com o pessoal dos caminhoneiros, um pessoal mais bruto, um pessoal que está apto a outras situações se for necessário, não só gritar e não só falar, mas se precisar cercar o Congresso Nacional e cercar o STF, e a partir desse momento não entrar mais ninguém ali dentro, deixando o nosso recado. Nós somos pacíficos, nossas manifestações são pacíficas. O povo conservador e de direita, muitos cristãos, são pacíficos. As nossas manifestações não têm violência, as nossas manifestações não têm quebra-quebra. As nossas manifestações não ficam lixo jogado na rua.
Diferente de quando a esquerda sai, que depedra, destrói, quebra, destrói patrimônio público, destrói patrimônio privado e vira uma imundície. Nós temos projeto de Brasil. Nós amamos o Brasil. Nós queremos o bem do Brasil. Isso é o que nós queremos. Isso é o pelo qual nós lutamos. Eu não tenho filhos. Eu ainda não sou casado. Mas eu tenho sobrinhos, eu tenho irmãos, tenho irmãs, tenho amigos que têm filhos. E é por essas pessoas que nós precisamos lutar. Cada um dentro da situação que lhe é cabível. Alguns têm algum problema de saúde, outros alguma impossibilidade de realizar alguns atos, mas pegue uma bandeira do Brasil, coloque na janela da tua casa. Você consegue comprar pela internet. Você entra no site de compra ali, de busca, coloca ali bandeira do Brasil, dia seguinte está na sua casa, você coloca na sua janela. É uma demonstração de que você apoia o presidente, independente de você gostar dele ou não. Ele não é a melhor opção para ser presidente da República. Ele é a única opção. Essa é a diferença. Sonho no dia que a gente puder ter um presidente que seja um grande estadista, um homem educado, um poliglota. Mas essa não é a nossa realidade. Essa semana o Estadão, ontem, disse que o presidente Bolsonaro não fala inglês. É um grande avanço. Os dois anteriores não falavam nem português. Então, o nosso atual não fala inglês. Mas é um homem bom, é um homem sincero, um homem honesto, um homem que preza pelo povo, que ama a pátria, que literalmente derramou sangue pela nação brasileira, que só não produz mais e só não faz mais porque o Congresso barra, não deixa, porque o Supremo barra. Por esse motivo ele não consegue produzir mais, mas tem feito um grande trabalho dentro do Brasil, entre Ministério da Cidadania, Economia, Cultura, Infraestrutura. Então ele tem desenvolvido um trabalho, ele só não faz mais porque não deixa. Ele tem uma equipe muito técnica, pessoas muito boas. É o Ministério de Ciência e Tecnologia que está trabalhando fortemente com parcerias com Israel. Quando nós fizemos isso? E aí só sabem falar, não, ele diminuiu o verba daqui, diminuiu o verba dali, tirou isso, tirou aquilo. Tirou os penduricalhos que eram necessários serem tirados. Fez o que é necessário ser feito. Mas a grande questão é não deixa o homem trabalhar. Por quê? Porque ele não deixa os bandidos roubarem. Então ele hoje é a nossa única opção. 2022 ele continua sendo a nossa única opção. Mas antes da ruptura total institucional, nós precisamos estar na rua autorizando o presidente a tomar medidas que são necessárias. Para que haja uma sacudidura, para que haja uma peneiração, e os bons que ficaram são devolvidos aos seus devidos cargos. Os bandidos presos, sem imunidade parlamentar, julgados por uma corte constitucional que não tenha alinhamento ideológico e nem financeiro com nenhum deles. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Juntos somos mais fortes. Somos todos um só. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Minha melhor continência para vocês.